Me deu a oportunidade de lhes apresentar meus últimos livros e eu faço com a intenção de estender esse ministério até vocês. Eu tenho escrito esses livros não por ser um escritor, eu faço com muita oração, muita dependência de Deus, e Deus me tem ajudado. Eu sinto a direção de Deus. Depois que eu escrevo e leio, eu digo para mim mesmo: não fui eu não seria capaz, mas Deus tornou isso possível. E nós temos 3 livros para apresentar a vocês. O primeiro que eu escrevi foi este aqui, Passando pelo Vale Árido, conforto e encorajamento para os que sofrem. Todos nós temos dias ou tempos muito difíceis, sofridos, não é verdade? Todos nós passamos por enfermidades, por perdas, dificuldades financeiras, dificuldades circunstanciais, crises espirituais, tentações, e a Bíblia chama esse tempo de vale árido. A expressão vem do Salmo 84, depois você pode ler lá, o povo de Israel peregrinando para Jerusalém para participar da Páscoa, passava por caminhos muito áridos, um grande vale, e eles sentiam as suas forças se renovarem no vale árido, a ponto de dizerem que o transformavam em fontes de águas frescas por causa da antecipação alegre do louvor, da adoração no Templo de Jerusalém. E assim pode acontecer conosco, antevendo as bênçãos de Deus, nós aliviamos o sofrimento quando passamos pelo vale. Eu e a minha esposa Márcia passamos por alguns vales muito áridos. Eu me lembro principalmente de uma enfermidade grave que a acometeu quando eu ainda pastoreava em Recife, em 1991. A Maria Pereira, que é Maria Pereira, e a filha ali estava lá e nos ajudava como babá, vamos assim dizer, do nosso filho, na época caçula, hoje não é mais o caçula, Clinton, que hoje é pastor da Igreja Libertas, no presbitério do Rio de Janeiro, ali em Copacabana. E certamente Maria se lembra daquele período difícil de enfermidade da Márcia. Ela ficou com uma doença tida como incurável, chamada miastenia gravis, e ficou prostrada, completamente prostrada, sem força sequer para abrir os olhos, durante mais de 70 dias. E foi um sofrimento grande para nós, até porque algumas pessoas interpretavam mal e queriam ir lá em casa, expulsar o espírito mal, outros mandavam mensagens para eu colocar um copo d'água em cima da televisão, essas coisas mal entendidas. E, enfim, depois de algum tempo Deus a curou completamente, ela tem gozado muita saúde, tem sido uma auxiliadora preciosa no ministério, embora que já tenha sofrido cerca de 10 cirurgias, e foram tempos difíceis também, esses de cirurgias. Pois um pouco dessa história é contada aqui, como Deus usou textos bíblicos para nos confortar e nos encorajar e fortalecer a nossa fé. Depois de algumas explicações sobre a razão do sofrimento, e é coisa de Deus, Deus que permite, Deus que manda, a enfermidade é coisa do diabo, simplesmente uma circunstância adversa a que estamos sujeitos. Então, com base bíblica, a gente explica um pouco disso, e depois tem uma série de mensagens baseadas em textos bíblicos de grande conforto. Então, se você está passando por um vale árido ou já passou, tem a perspectiva de eventualmente passar por alguma dificuldade, você conhece alguém na família ou amigo que esteja passando por sérias dificuldades, este é um livro de conforto e encorajamento. Depois deste, nós escrevemos um livro sobre história e geografia bíblica, que nós não temos mais, mas ele está disponível gratuitamente no meu blog, eberleincesar.blog.br. Se você tem interesse em conhecer as histórias bíblicas, pelo menos nesse primeiro volume, do Gênesis, criação, até o estabelecimento dos hebreus na terra da Palestina, depois da conquista empreendida por Josué,
Então, esse livro com mapas, gráficos e etc., coloridos, estão à disposição neste blog que você pode usar para conhecer melhor as histórias bíblicas. Em 2014, quando eu tinha 48 anos de ministério, agora já completei esse ano 50, os meus filhos me encorajaram a escrever um pouco da nossa história. Eu relutei bastante porque eu não via razão para escrever uma biografia e, de fato, não se trata de uma biografia, mas de um testemunho. Vida de pastor, lembranças de uma jornada. Um pouco da família de pastor. Desculpe, um pouco da família de pastores. O nosso chamado, eu era uma pessoa extremamente tímida na adolescência e juventude. Quem me conhecia jamais pensaria que eu seria um pastor, embora neto de pastor, filho de pastor, irmão de pastores. Hoje eu tenho 2 filhos pastores, mas eu jamais pensava que seria um pastor ou um pregador do Evangelho, embora houvesse no meu coração esse desejo. Eu lia na adolescência muitos livros devocionais, a herança dos meus pais, e eu lia também, principalmente, as biografias de missionários. E a minha biografia predileta era de David Livingstone, missionário desbravador na África no século XVII, se não me falha a memória. E eu nunca poderia imaginar que um dia eu seria missionário na África. Por fim, aqui está relatado como Deus me chamou, e eu gosto de falar disso para encorajar os irmãos que são um pouco mais acanhados, um pouco mais tímidos, ou às vezes alguns irmãos acham, eu não sei fazer nada, eu não posso ter um trabalho na igreja, deixa para os outros que são mais dotados. Mas, irmãos, eu era, como eu disse, tão acanhado, tão tímido, eu não fazia nenhuma oração na igreja, eu tocava violino, mas muito acanhadamente, lá no meu cantinho, junto com vários outros, e todavia Deus me chamou. E eu fui para o seminário. O meu primeiro sermão, eu estava passando do 2º ano para o 3º ano de seminário. Hoje eu vejo alguns jovens, e foi assim com os meus filhos, antes de ir para o seminário, já estão à frente de classes de escola dominical, já estão ocupando o púlpito, são mais desinibidos, têm mais facilidade para falar, e Deus me chamou. E nestes 50 anos eu tive tantas oportunidades de pregar em circunstâncias desafiadoras que eu nunca sequer poderia imaginar. Eu fui pastor em Minas Gerais durante 9 anos, estava à frente da igreja presbiteriana de Carangola, no interior de Minas, quando, através de circunstâncias aqui narradas, que eu não quero entrar em detalhes agora por causa do tempo, eu fui chamado para um trabalho missionário temporário na África do Sul. Já havia lá uma família brasileira de São Paulo, e eu ouvi falar da sua experiência, e aquilo despertou o meu desejo, até pelos livros missionários que eu havia lido. No começo a minha esposa não queria nem ouvir falar, eu orava sozinho sobre o assunto, e assim durante 2 anos a gente esteve orando até que Deus, de uma maneira extraordinária, confirmou o seu chamado, convenceu a minha esposa, e ela me acompanhou com muito boa vontade. O Clinton, que eu já referi, lá em Carangola. Aliás, você cuidou mais, foi do Clinton ou do Benjamin? Benjamin, que é um filho que nasceu depois dessa experiência, eu confundi. O Clinton já era maiorzinho, mas quando eu fui chamado para o trabalho na África, ele ainda não tinha completado 1 ano de vida. E eu parti para a África com $10 no bolso, tudo que eu tinha, com a minha esposa de 27 anos, eu 33, e com uma filha de 6 anos, e o Clinton com menos de 1 ano. Fez 1 ano, 10 dias depois que nós chegamos lá. E foi um trabalho tão abençoado, irmãos. Nós somos chamados primeiro para trabalhar com imigrantes portugueses. Aconteceu a Guerra de Independência de Moçambique, e milhares de portugueses moçambicanos refugiaram-se na África do Sul, e nós começamos a evangelizá-los. No ano seguinte aconteceu a Guerra de Independência, ou seja, o clímax da guerra, que já vinha de alguns anos, de Angola. E cerca de 300 mil portugueses angolanos refugiaram-se na África do Sul, ali por volta de Pretória, Joanesburgo, e eles ficavam em
barracas de campanha, cerca de 5.000 portugueses angolanos em cada acampamento, e nós nos deslocávamos da cidade onde estávamos a cerca de 500 quilômetros para esses campos de refugiados para evangelizar essa gente e ajudá-los com donativos, campanhas, etc. Eu pegava um megafone e andava no meio das barracas, no meio da poeira, debaixo do sol, convidando, e porque eles estavam cercados e não tinham outra coisa para fazer. E agradava-lhes ouvir alguém falando em sua língua, português. E então eles se aglomeravam à nossa volta, 400, 500 pessoas, e a gente pregava o Evangelho usando alguns meios visuais. A minha esposa tocava acordeon e assim muita gente se converteu. Eu me lembro que havia um português angolano muito alto, e por ele ser tão alto, eu pedi que ele segurasse assim, acima de nossas cabeças, o megafone. E ele segurou. Essa foto com ele segurando o megafone aparece aqui no livro, tem várias outras fotos. E no fim da pregação eu pedi às pessoas que quisessem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, que orassem junto comigo. Eu fechava os olhos e fazia uma oração de entrega a Jesus e ouvia aquele coro de vozes. Mas eu não podia saber quem estava falando, quem não estava, e se era sincero ou se não era. E passou algum tempo e eu estava lá na minha cidade, Nelson Creek, perto da fronteira com Moçambique, como eu disse, a cerca de 500 quilômetros, dirigindo o culto na nossa igrejinha, e entrou um casal, um homem bem alto com a sua esposa, casal jovem, assentou-se, ouviu o culto. Quando acabou o culto, eles vieram falar comigo: pastor, nós queremos ser batizados. Eu achei aquilo estranho, porque os portugueses, de modo geral, são relutantes para aceitar o Evangelho, e era a primeira vez que eu pensava, via o casal, e eu perguntei: mas vocês estão aqui pela primeira vez? E vocês já frequentaram alguma outra igreja? Em Pretória havia uma igreja de portugueses, e eles disseram assim, meio decepcionados, olhando para mim: mas pastor, o senhor não está nos reconhecendo? Eu pedi desculpas e disse: olha, eu lido com tantas pessoas, eu realmente não estou reconhecendo vocês. Aí ele disse: eu sou aquele português que o senhor pediu lá no campo de refugiados para segurar o megafone. Aí eu liguei, eu reconheci realmente. E ele me disse: o senhor não pediu para quem quisesse fazer uma oração no fim e entregar sua vida a Cristo? Pois eu acompanhei a sua oração e eu fiz aquela oração. Nós nos entregamos a Cristo. E eles foram discipulados durante os 2, 3, 4 meses e fizeram realmente a sua pública profissão de fé e foram batizados. Conseguiram emprego na África do Sul, por isso estavam ali, não mais no campo de refugiados. Isso nos encheu de esperança. Quantos outros que a gente ouvia aquele murmúrio, aquelas orações, e a gente não tinha oportunidade de cadastrar, de acompanhar naquela circunstância de guerra, etc. Mas esse exemplo nos fez pensar quantos outros teriam realmente entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Eles não puderam permanecer na África do Sul, questões políticas, e houve uma tentativa de mandá-los para o Brasil, também não deu certo. Então uma ponte aérea da África do Sul levou-os todos para Portugal, e o sofrimento deles ainda continuou por alguns anos. Hoje nós ainda temos, através do Facebook, e-mails, etc., notícias de alguns desses portugueses que se converteram lá. Nós fizemos esse trabalho na África do Sul, durante aquele período em que Mandela estava ainda preso, e o apartheid, o racismo na África do Sul era uma coisa oficial, e era um motivo até de depressão nossa, porque a gente ficava muito desgostoso, muito triste de ver os brancos na África do Sul, que se diziam protestantes, tratando os negros de uma maneira tão diferente. Eles não podiam permanecer na cidade dita dos brancos, trabalhavam, faziam todo o trabalho braçal durante o dia, e à noite tinham que pegar um ônibus e voltar para as suas próprias cidades. As cidades dos brancos eram estilo europeu, americano, muito bonitas, as casas, mansões, 2 carros em cada casa, mas a cidade dita dos negros era uma cidade muito pobre, muito aquém do conforto que os brancos desfrutavam.
Nós orávamos por essa situação tão anticristã e sofrida para nós, e de fato Deus graciosamente usou Mandela para acabar com esse tipo de racismo, pelo menos oficialmente, e enfim se estabeleceu lá uma nova África do Sul. Depois da África nós fomos para Recife, ficamos lá 13 anos e meio. Foi um tremendo desafio, uma igreja pequena de 110 membros, nascida de uma divisão de uma igreja mais tradicional e antiga, e todavia essa igreja cresceu. Domingo passado eu estava pregando nessa igreja e hoje ela tem um templo muito bonito, cuja foto está aqui no livro e que nós construímos durante o nosso pastorado lá, comporta quase 1000 pessoas e é uma igreja que tem hoje 2000 e poucos membros. Só o departamento infantil, que foi iniciado pela Márcia, minha esposa, na época, hoje tem 350 crianças, um prédio de 4 andares, todo ele ocupado pelo departamento infantil. E a gente, que começou de uma forma tão tímida, hoje vê o que Deus fez. E a gente só tem que dar muitas graças a Deus e louvá-lo, porque nos usa assim como nós somos. Claro que nós tivemos grandes desafios em cada igreja, problemas administrativos, desentendimentos, críticas, às vezes em conselho de igreja, algumas divisões, o processo de aquisição do terreno e compra e construção desse templo lá em Recife foi sofrido em muitos aspectos e todavia Deus é vitorioso em cada situação. Nós estivemos em Uberlândia, tivemos lá alguns desafios muito grandes, eu principalmente porque introduzi no louvor da igreja uma banda que existia há cerca de 10 anos, chamada Sal da Terra. 10 rapazes formaram essa banda, deram esse nome, mas eles, por baterem palmas, por terem um louvor mais contemporâneo, usando bateria, o pastor da igreja, muito tradicional, nunca permitiu que eles tocassem na própria igreja. Eles alugavam um teatro, faziam uma apresentação de louvor, pregavam um sermão evangelístico, faziam um apelo, pessoas se convertiam e eles levavam essas pessoas para a igreja que não permitia que eles tocassem. Eu, quando cheguei, fui ouvi-los no teatro, vi que era um trabalho absolutamente equilibrado, sem exagero, sem barulheira, uma mensagem bíblica evangelística. Então, como pastor da igreja, eu os levei para o culto e eles começaram a tocar, mas o presbitério não gostou disso e metade do conselho também não. A igreja acolheu e encheu. No primeiro ano a gente recebeu 125 novos membros por profissão de fé e batismo e tudo ia tão bem, mas eu comecei a ser perseguido pelo presbitério, em parte pelo conselho, e aquilo foi ficando difícil. E eu, que já havia pastoreado a igreja referida lá em Recife durante 6 anos, eles me chamaram de volta para reassumir o pastorado da igreja. A igreja estava, durante a minha ausência de 3 anos e meio, sofrendo uma influência pentecostalizada e, curiosamente, enquanto o presbitério do Triângulo Mineiro, Uberlândia, achava que eu estava levando a igreja para o pentecostalismo, aquelas formas litúrgicas que achavam eles não eram muito presbiterianas, a Igreja Presbiteriana das Graças em Recife me chamou de volta para tirar a igreja de uma inclinação pentecostal. Os irmãos vejam os pontos de vista diferentes. Então, para não dividir a igreja, para não ficar ali lutando com o presbitério, nós deixamos o pastorado de Uberlândia e voltamos para a Igreja das Graças em Recife e ficamos ali mais 7 anos e meio, foi quando a gente construiu o templo referido. Esse grupo Sal da Terra de Uberlândia foi quase todo ele eleito presbíteros da igreja nos meus últimos meses de pastorado. E foi uma luta para o presbitério concordar com a posse deles como presbíteros da igreja. E depois que eu saí, a oposição a eles se agravou e, por fim, resumindo a história, eles acabaram deixando a igreja presbiteriana e fundaram a comunidade Sal da Terra. Irmãos,
Final do ano passado, eu fui convidado por eles, eu, minha esposa e o Benjamin, meu filho pastor mais novo, para um congresso de pastores da Missão Sal da Terra. Tinha 500 pastores e pastoras. Eles hoje têm cerca de 100 igrejas e 100 pastores em Uberlândia, Uberaba, Goiânia, em toda aquela região. Um trabalho equilibrado, um trabalho evangelístico. Eles têm missionários com estrangeiros, sustentam esses missionários, e a Igreja Presbiteriana perdeu esse grupo e esse crescimento por causa de um exacerbado tradicionalismo litúrgico. Toda essa história, toda essa experiência é narrada aqui também. A apresentação do livro aqui atrás é escrito pelo pastor Paulo Borges Júnior, da Missão Sal da Terra, que era o que fazia as pregações, que era o presidente daquela banda referida. São muito amigos ainda hoje. E por fim, nesses últimos meses, no final do ano passado, eu lancei esse outro livro que é A Paixão do Meu Coração. Ninguém nasceu como Jesus. Na verdade, como aqui atrás aparece, é o primeiro de uma trilogia. Eu, há alguns anos, pastoreando a Igreja Luz do Mundo aqui em Laranjeiras do Rio, e depois a Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, eu escrevi um folhetinho na época do Natal e na Semana Santa, intitulado Ninguém como Jesus, que é esse folhetinho aqui. Ninguém nasceu como Jesus virginalmente, ninguém viveu como Jesus sem pecado, ninguém ensinou como Jesus com tanta autoridade, ninguém agiu como Jesus tão poderosamente, ninguém morreu como Jesus tão dadivosamente, ninguém ressuscitou como Jesus vitoriosamente, e ninguém foi exaltado como Jesus à mais alta posição, e ninguém... uma coisa aqui tapando a letra, ninguém ajuda, a palavra está coberta, não me lembro agora, como Jesus graciosamente. Eu alimentei por alguns anos o desejo de transformar esses pensamentos em livro. E há 2 anos, jubilado, sem a responsabilidade de uma igreja local, eu me encorajei a me entregar à pesquisa bíblica e principalmente os evangelhos e com a graça de Deus, escrever esse livro. Ele ficou mais grosso do que esse aqui, 400 e poucas páginas. E aí os meus filhos me aconselharam a dividi-lo em 3. E isso foi feito. Esse sendo o primeiro volume, então, de uma trilogia chamada Ninguém como Jesus. Através da história da humanidade, tem surgido em todo o mundo fundadores de religião, líderes religiosos, gurus, mestres, mas ninguém como Jesus. Você concordaria comigo? Ninguém como Jesus. E é esse o tema que nós desenvolvemos nesse formato de livro, dividindo em 3 partes. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus e ninguém morreu como Jesus. Os outros 2 volumes já estão escritos, o segundo deve ir para a gráfica destas próximas semanas, e esse primeiro conta toda a história relacionada com o nascimento de Jesus, a criação de Jesus, o nascimento, a juventude, e eu até me surpreendi muito nessa pesquisa ao descobrir que muitos pastores protestantes, muitos teólogos, professores de Bíblia, não creem no nascimento virginal de Jesus, como não creem em muitos outros milagres. E nós tivemos que mostrar pela Bíblia e argumentar não só o fato, mas a importância teológica e doutrinária do nascimento virginal de Jesus. E todas as outras histórias, os pastores de Belém, os magos, aquela história da estrela que conduziu os magos, que estrela foi aquela? Como uma estrela pode conduzir estes homens através de regiões desérticas até Belém? E como pôde parar em cima da casa onde estava o menino Jesus, já com seus 2 anos de idade aproximadamente? Então, que estrela foi aquela? Que sinal foi aquele? Então,
a gente tem aqui algumas explicações históricas e bíblicas a respeito disso. Quando eu escrevo uma dedicatória a pedido nesse livro, eu sempre escrevo, a menos que haja uma fila e não dê tempo de escrever muito, a gente resume, mas eu faço questão de dizer que o objetivo é que o leitor possa amar mais profundamente a Jesus do que já ama e possa se dedicar ao serviço de Jesus ainda mais plenamente. Ser um cristão comprometido com a igreja do Senhor Jesus. Eu até podia pensar que conhecia bem a história de Jesus e os evangelhos, mas fazendo essa pesquisa, irmãos, eu descobri que sabia muito pouco. Os evangelhos são tão profundos, os ensinos de Jesus tão preciosos, os seus milagres tão significativos, e tudo isso é comentado aqui, que a gente vê que não sabe quase nada. E eu aprendi muito dos evangelhos, e o meu amor pelo Senhor Jesus aumentou consideravelmente. Eu quero viver para Jesus, quero honrar a Jesus, quero obedecer a Jesus e quero servir a Jesus. Então, quando nós recomendamos esse livro, com a oração que eu faço com a minha esposa todos os dias, para que mais e mais pessoas leiam e tenham um despertamento espiritual de amor ao Senhor Jesus, de compromisso e de serviço. Eu quero comentar, esses livros estão aí na livraria da igreja, se você quiser dar uma olhada depois do culto. Eu quero comentar com os irmãos um dos textos que são comentados no volume 2 desta série Ninguém como Jesus. É um texto que tem algumas dificuldades e que precisamos de muita oração e de coração aberto para entender e ver a riqueza dessa experiência vivida por Jesus e seus discípulos mais próximos. Se trata da confissão de Pedro, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Há muitas coisas aqui a ponderar com os irmãos, mas devido à hora eu vou dar apenas a essência, procurar ser bastante objetivo. Os irmãos estiveram aqui ontem com o pastor Clinton, meu filho, pelo menos a liderança da igreja, duas palestras sobre discipulado. Jesus disse: ide e fazer discípulos de todas as nações. A gente faz discípulo evangelizando, primeiro testemunhando com a nossa vida o que Jesus tem feito na nossa vida e depois explicando o Evangelho, os passos da salvação, ajudando a pessoa a tomar uma decisão por Jesus Cristo, e então ela é levada a fazer uma pública confissão de fé. As ponderações que vou fazer em cima desse texto ressaltam a importância da profissão de fé, a importância desse passo importantíssimo no processo de discipulado. A pessoa é evangelizada, então ela toma uma decisão e ela precisa abrir a sua boca e dizer perante os homens, como recomendou Jesus, que ela crê em Jesus como seu Salvador. Que importância isso tem para a igreja do Senhor Jesus? Na verdade, como vamos ver, a igreja se alicerça, a igreja se apoia em pessoas que confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e seu Salvador e seu Senhor. Eu estarei lendo o texto na versão NVI, nova versão internacional, pode ser um pouquinho diferente da sua, é um pouco mais simples, mas você pode acompanhar, deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto durante a exposição. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiram a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. O cenário, o contexto desta passagem: Jesus tinha, resumindo essa parte, pastoreado ou ministrado publicamente na Galileia durante cerca de 1 ano e meio. Ao final desse período, ele reuniu uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas, e ao final da sua exposição, durante quase todo o dia, ele teve compaixão daquela gente, percebeu-os cansados e famintos, e ele, resumindo, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou toda aquela gente. Ao final do dia, ele subiu a um monte para orar e ordenou aos seus discípulos que atravessassem o mar da Galileia num barquinho, o que eles fizeram. Lá pelas tantas da noite, Jesus desceu do monte onde estava orando e foi ao encontro dos seus discípulos caminhando sobre o mar. Eles pensaram que tratasse de um fantasma, ficaram amedrontados. Jesus se aproximou, dizendo: não tenho medo, sou eu. Subiu ao barco. O mar estava agitado, mas quando Jesus pôs os pés dentro do barco, o mar se acalmou. E os discípulos ficaram maravilhados com aquele outro milagre e adoraram a Jesus. Chegaram a outra margem, amanheceu o dia. Para a surpresa deles, grande parte daquela multidão que havia comido os pães e os peixes multiplicados por Jesus, ali veio ao encontro de Jesus. Nós, pastores, ficaríamos muito contentes, a princípio, interpretando aquilo como um interesse grande no Evangelho, querendo ouvir mais os ensinos preciosos de Jesus. Mas Jesus conhece o coração das pessoas, e ele não se enganou, e disse francamente para aquela gente toda: vocês me procuram, não pelos sinais que vocês viram, o sinal do ensino de Jesus, os milagres, indícios de que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, mas porque comeram os pães gratuitamente. Então eles estavam procurando Jesus, interessados em mais pão, em coisas materiais. Hoje ainda há muita gente que vai às igrejas em busca de bênçãos materiais e não em busca do Deus que abençoa. Até porque em algumas igrejas, como vocês sabem, há uma pregação muito enfática de recompensa, de bênçãos materiais, de prosperidade. E muita gente vai e até dá dinheiro pensando que Deus vai lhes dar muito mais. Então isso não funciona assim. Não se procura Deus e a Jesus e a igreja interessado nas bênçãos materiais. Podemos orar e pedi-las a Deus, mas o nosso interesse principal deve ser espiritual e de obediência, de submissão e serviço ao Senhor Jesus. Com isto, com a atitude daquela multidão, Jesus, usando a palavra entre aspas, ficou um tanto decepcionado com os galileus. Mas ele tinha um outro interesse já de algum tempo. Ele queria dedicar mais tempo aos 12 apóstolos, queria treiná-los para o ministério que eles haveriam de realizar depois da morte e ressurreição de Jesus. Aproximava-se a terceira Páscoa, da qual Jesus participou durante seu ministério público, que seria a Semana da Paixão, quando Jesus sofreria a rejeição mais intensa da liderança religiosa judaica, seria preso, crucificado e ressuscitaria. E aquilo seria muito difícil para os seus discípulos, que o amavam e que tinham também outras expectativas a respeito de Jesus, que mais tarde vou referir. O fato é que
Jesus queria dedicar mais tempo a eles para prepará-los para a Semana da Paixão e para a plantação da igreja, o início da história da igreja. Então Jesus planejou com oração, seguindo a vontade do Pai, algumas viagens só com os seus apóstolos, para ter mais tempo com eles. Então primeiro ele viajou para a antiga Fenícia, a região de Tiro e Sidom. Lá aconteceram algumas coisas que não vem o caso comentar agora. Depois voltou a Galiléia, atravessou o Rio Jordão, foi para Decápolis, uma região de cidades gregas e romanas. Realizou ali algumas pregações e milagres. Voltou a Galiléia e então subiu para o extremo norte. E é aqui que começa o nosso texto. Chegando à região de Cesareia de Filipe, que era uma das cidades mais ao norte da Palestina, ele perguntou aos seus discípulos. Uma outra coisa que eu preciso lembrar, que vai nos ajudar a entender aqui a estratégia de Jesus, é que o cenário ali naquela região era muito carregado de religiosidade pagã. Naquele extremo norte fica a nascente do Rio Jordão, que flui das encostas de um famoso monte chamado Hermon. É a montanha mais alta da Palestina, fronteira com a Síria, com o Líbano. E aquele monte foi, em tempos passados, como que um santuário para os cananeus, os povos que habitavam na Palestina antes dos hebreus. Vocês sabem, pelo Velho Testamento, que os cananeus tinham o costume de construir altares sobre todas as colinas e montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas. O Velho Testamento chama estes altares pagãos de postes ídolos. Quando Josué chegou a Canaã com os israelitas vindos do deserto, e logo depois da morte de Moisés, Deus ordenou a Josué e ao povo de Israel que destruísse não só os povos pagãos, mas todos os seus altares construídos sobre as colinas. E nós temos indícios de que Israel realmente fez isso, não plenamente, e sofreu as consequências de não ter obedecido completamente a Deus. Mas eles destruíram muitos destes altares, inclusive aqueles que foram construídos no alto do Monte Hermon, de que estamos falando. Em 1939, um missionário explorador americano no Oriente Médio comandou uma expedição ao Monte Hermon com a intenção de estudar resquícios arqueológicos de culto ao deus Baal, que era o principal deus dos cananitas. E ele de fato encontrou restos de pedras, de altares com montes de ossos e cinzas, indicando que ali tinham sido realizados sacrifícios, inclusive ossos de crianças, porque os cananeus sacrificavam crianças ao deus Moloque e ao deus Baal. Isso comprova que os israelitas realmente destruíram aqueles altares. Pois bem, nas encostas do Monte Hermon, os romanos posteriormente também construíram templos pagãos. Em 1910, 2010, melhor dizendo, Deus nos concedeu a mim e a Márcia um prêmio de fazer parte de uma caravana do reverendo Guilhermino Cunha às terras bíblicas, Egito e Israel. E nós realmente estivemos ali nas encostas do Monte Hermon. E nós verificamos que ali o monte se caracteriza por grandes rochas, preste bem atenção nisso, grandes rochas, e também naturalmente muitas pedras menores, pedras soltas. E Jesus vai usar esse contexto para falar com Pedro nesse texto. E havia também ali, bem junto à nascente do Rio Jordão, uma grande caverna, que a gente não avista ao fundo, aquele escuro lá dentro, bem maior do que aqui esse templo, e os pagãos e os romanos tinham muito medo daquela caverna. Eles tinham lendas a respeito de um deus chamado Pan,
que era um Deus assustador, com cabeça de bode, corpo humano, e que assustava os marinheiros e os habitantes daquela região. Daí a nossa palavra pânico, que vem do Deus Pan, que é susto, medo, pânico. Então, ali estava aquela grande caverna, e Jesus vai falar. Eles entendiam que aquela caverna, cujo fundo eles não podiam ver, e acerca da qual havia essas lendas relacionadas com o Deus do pânico, do susto, do medo, eles achavam que ali era a entrada do mundo dos mortos, e Jesus vai falar do Hades, o mundo dos mortos. Então veja que Jesus estrategicamente levou os seus discípulos para um lugar que antes tinha sido a Meca dos cananeus na sua adoração ao Deus Baal. Havia ali também, como eu vinha dizendo, resquícios, quando nós chegamos, pedras de mármore branco, etc., de um grande templo que o Herodes o Grande, poucos anos antes de Jesus, construiu em homenagem a César, imperador romano. Quando Herodes o Grande morreu e seus filhos, Herodes Antipas, Herodes Filipes e outros assumiram o governo, o Herodes Filipe ficou governando aquela região ao norte de Israel, incluindo aquela região próxima ao Monte Hermon. E ele embelezou e reformou uma cidade a mais próxima dali, que tinha o nome de Pânias, por causa do deus Pan. E depois que a cidade ficou reformada e bonita, ele deu à cidade o nome de Cesareia de Filipe. Cesareia em homenagem a César, imperador romano, e Filipe em homenagem a si mesmo, Herodes Filipe. Então é a essa região e a essa cidade que Jesus está chegando. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas andam dizendo a meu respeito? Num contexto de tanto paganismo, de restos de altares cananeus, de templo de Herodes aos deuses romanos, Jesus quer saber se eles têm discernimento espiritual de que Jesus é a verdadeira religião, é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus lhes pergunta: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Eles dão aquelas respostas, parece que as pessoas acreditavam na reencarnação, é João Batista que ressuscitou, Jeremias ou algum outro dos profetas. Não era exatamente o que Jesus queria saber. Ele pergunta então aos seus discípulos: mas e vocês? O que vocês dizem de mim? Irmãos, o Senhor Jesus quer saber o que você pensa a respeito dele. Isto é de extrema importância para o Senhor Jesus. Hoje nós vivemos uma multiplicidade de religião, vivemos um tempo neomoderno em que as pessoas acham que não há uma verdade, mas verdade é aquilo em que você crê, aquilo que você gosta. O que é verdade para você não é verdade para outro. Então, o cristianismo é uma religião entre tantas outras, todas elas boas, desde que as pessoas sejam sinceras. Então, nesse contexto, e há também ali os ateus, os que não creem em nada, Jesus nos pergunta: quem eu sou para você? Nós temos uma resposta pronta, quem sabe baseada no catecismo, uma resposta até mais completa do que a que Pedro deu a Jesus naquela circunstância. Mas se Jesus hoje nos colocasse no canto da parede e nos perguntasse nominalmente: fulano, quem eu sou para você? O que você diria, mas de todo o coração, realmente crendo? Pedro, que era mais extrovertido, respondeu prontamente, falando por si e pelos outros: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma confissão de fé muito simples. Nós diríamos muito mais do que Pedro dizemos quando fazemos a nossa pública profissão de fé, respondendo às perguntas do pastor. Mas para aquele tempo, estando Jesus ali defronte dele, em carne e osso, sem uma auréola na cabeça, sem uma estrela na testa, o carpinteiro de Nazaré, como foi que Pedro chegou a esta conclusão?
e poder dizer de coração, porque Jesus aceitou e elogiou a sua confissão de fé: tu és o Cristo, quer dizer, o Messias. Messias é hebraico, Cristo é grego, as duas palavras significam a mesma coisa: o ungido, o enviado por Deus para nos redimir, nos salvar. Como Pedro chegou à conclusão de que o Messias, há tanto esperado do Velho Testamento, estava ali diante dele em carne e osso. E era mais que um líder religioso, era o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, feliz, comentou: Pedro, como você é feliz? Feliz por quê? Porque isto que você acaba de dizer e no que você crê hoje não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro, por si mesmo, na sua inteligência, nas suas pesquisas, jamais chegaria a esta confissão de fé. E assim nós também, irmãos. O que nós cremos hoje a respeito de Jesus, de Deus, da Bíblia, dos valores evangélicos, nós cremos por causa da intervenção de Deus através do Espírito Santo em nosso coração. Nós não somos melhores do que os outros que não creem. Nós somos eleitos por Deus, nós somos tocados por Deus. O Espírito Santo descortinou a nossa visão espiritual para que nós entendêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso único e suficiente Salvador e o nosso Senhor. É Deus que nos ajuda a ler a Bíblia, entender a Bíblia e crer na Bíblia. Isto não me foi revelado, disse Jesus, por carne ou sangue, ou seja, por recursos humanos, mas por meu Pai que está nos céus. Lucas, ao relatar este mesmo incidente, diz algo que os outros evangelistas não dizem, ou seja, que Jesus estava orando antes de fazer essa pergunta aos seus discípulos. E nós podemos entender que esse toque de Deus no coração de Pedro, levando-o à fé, foi em resposta à oração de Jesus. E Jesus continuou dizendo: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso eu quis falar que aquele monte se caracteriza por grandes rochas, sem vegetação, são rochas meio amareladas que brilham ao sol, e também pedras pequenas. E Jesus aqui usa essas palavras gregas para fazer uma espécie de um trocadilho. Ele diz: tu és pedra. E o nome que Jesus tinha dado a Simão, filho de Jonas, é justamente pedra, Petros, Pedro. É uma pedra pequena, uma pedra roliça que solta da montanha. Mas tu és pedra. E sobre esta pedra, e aí Jesus muda a palavra para outra pedra, que é uma referência à rocha. Uma pedra que não pode ser movida, que é imensa. Mas aqui nós temos uma dificuldade, principalmente por causa da interpretação católico-romana, e eu refiro isso sem qualquer crítica, apenas são fatos doutrinários, dogmáticos, teológicos. Entendem os romanos que Jesus está atribuindo a Pedro uma importância maior do que aos demais apóstolos, e que Pedro seria o primado da igreja, seria o primeiro papa, com a sua sucessão até os dias atuais, seria o chefe da igreja. Mas será que é isso que Jesus quer dizer? Será que Pedro tem essa importância maior do que os demais? É só pensar no apóstolo Paulo, que exerceu um ministério muito mais amplo e frutífero e abrangente do que o de Pedro, e ele não era chamado Papa e apóstolo principal da igreja.
protestantes, para fugir dessa interpretação romana, atribuem a Jesus um gesto que é uma dedução, uma invenção, e que nós também não devemos aceitar. É como se Jesus estivesse dizendo assim, apontando para Pedro: Pedro, você é pedra, a palavra que significa uma pedra pequena. E aí Jesus teria voltado a mão, o dedo para si próprio, dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, para ressaltar o fato que Jesus é a pedra angular da igreja, como outras passagens ensinam. Jesus é o fundamento. E como nós vamos explicar isso? Eu acho que a solução não estaria em um gesto que a Bíblia não menciona. A própria construção gramatical parece indicar, ou indica claramente, que Jesus está dizendo a Pedro: tu és pedra, uma pedra pequena, e sobre esta pedra, e agora fala uma pedra grande, edificarei a minha igreja. O mesmo Pedro, pedra é esta pedra. Mas por que Jesus trocou a palavra de uma pedra pequena para uma pedra grande? Eu creio que nós podemos entender à luz da confissão que Pedro acaba de fazer, razão por que Jesus lhe diz estas palavras. O Pedro, que é a pedra pequena, antes da confissão de fé, é um simples pescador, um judeu como outro qualquer, que ainda não cria em Jesus de Nazaré como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. O Pedro, em seguida à confissão de fé, é um Pedro iluminado por Deus. Não foi carne e sangue quem revelou isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Então, diríamos hoje, é o Pedro convertido. Você vê como esse processo de antes da conversão e da confissão de fé, e depois da confissão de fé e da conversão, lógico, há uma grande mudança de pedra pequena para pedra grande. Parece que o próprio Pedro entendeu assim, porque ele escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, acerca de Jesus: chegando-vos para ele a pedra que vive, vós, como pedras que vivem, sois edificados em casa espiritual. E ele passa a citar um texto do Velho Testamento dizendo que Jesus é a pedra rejeitada pelos homens, e sabemos que Jesus foi rejeitado e crucificado, mas para com Deus é a pedra eleita e preciosa. Então o próprio Pedro sabe que Jesus é a pedra por excelência, o alicerce. E o apóstolo Paulo vai desenvolver esse pensamento falando que a igreja foi edificada sobre o fundamento que é Jesus, e ninguém pode pôr outro fundamento ou alicerce na igreja. É a mensagem pura e simples do Evangelho do Senhor Jesus. Cristo é o fundamento da igreja. Mas Pedro entendeu bem e disse: se nós nos unimos a Cristo pela fé, confessamos Cristo como Filho de Deus e Messias, nosso Salvador, então, pela comunhão com o Senhor Jesus, nós como que somos transformados em pedras vivas, como Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. E ele continua dizendo: como pedras vivas, unidas a Cristo vivo, ressurreto, nós somos edificados em casa espiritual. Nós somos como tijolos. Se descascássemos aqui a parede, veríamos os tijolos entrelaçados, como cristãos unidos pelo amor, mas sobre um alicerce que é Cristo Jesus. Então a igreja não é só o alicerce, a igreja é Cristo e os seus discípulos, aqueles que creem e confessam que Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, caminhando para a conclusão, nós somos pedras no edifício da igreja a partir da nossa evangelização, arrependimento, fé e confissão da fé. A nossa confissão de fé é obra do Espírito Santo em nosso coração. Não chegamos a essas conclusões de fé
por nossa própria inteligência, mas é obra de Deus. Mas o fato é que, unidos a Cristo com esta fé, nós somos a igreja. Você vê então como é importante a confissão de fé. Como é importante ter uma doutrina bíblica bem convicta, abrir a boca e dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, é o meu Salvador. E poderíamos dizer mais: é o meu Senhor, é o meu amigo, é o meu ajudador, o meu confortador. Como é importante nós termos esta convicção. A igreja está firmada em Cristo e nesta nossa confissão de fé. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E agora ele termina dizendo mais a Pedro: as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Você se lembra da tal caverna assustadora nas encostas do Monte Hermon? A tal que a lenda dizia ser habitada pelo Deus Pan, Deus do medo e do susto, e ser a entrada do mundo dos mortos. A caverna estava ali diante deles, e Jesus diz: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Essa versão aqui diz Hades, que é o mundo dos mortos. Nada, irmãos, nem a morte pode vencer a igreja do Senhor Jesus. Que tolice pratica o crente, o membro de igreja, que começa a criticar, a jogar pedra, a dividir a igreja. Será que pensa que pode destruir a igreja? Nem o Estado Islâmico, que está matando cristãos na Síria e por ali afora, pode destruir a igreja. A morte de Jesus Cristo na cruz, ao invés de destruir a igreja, edificou a igreja, tornou possível a igreja. Os apóstolos todos foram martirizados anos depois. A igreja não cessou por causa disso. Houve através da história gravíssimas perseguições contra os cristãos. Nos países onde a igreja é perseguida, ela é mais forte, ela cresce mais. Nem as portas do Hades poderão vencer a igreja. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, ele disse. Eu estive no Vaticano uma vez, naquela dita viagem, e eu vi imagens enormes de 2, 3 metros de altura do apóstolo Pedro segurando uma penca de chaves. Porque a igreja romana entende que as chaves do reino foram dadas a Pedro. Mas se você vai para o capítulo 18 deste mesmo evangelho, versículo 18, você vê Jesus dizendo a todos os apóstolos: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. A mesma coisa que ele disse a Pedro inicialmente, agora estende a todos os demais. As chaves abrem ou fecham. Então, as chaves foram dadas àqueles apóstolos representantes da futura igreja, plantadores da futura igreja. E por toda a Bíblia, a interpretação certamente é esta, que nós, hoje, séculos e séculos depois, temos em nossas mãos as chaves do reino dos céus. Em outras palavras, nós temos os meios evangelísticos e de testemunho de abrir as portas do reino dos céus para as pessoas, através da evangelização e do nosso testemunho dos ministérios na igreja. A questão é: nós estamos abrindo ou estamos fechando? Quando nós damos um mau testemunho, quando nós procedemos como não devem proceder os cristãos, seja na igreja, no trabalho ou em família, nós estamos criando obstáculos, levando as pessoas a desacreditarem do Evangelho. Estamos fechando as portas do reino dos céus diante das pessoas. Não façamos isto, irmãos.
Vamos dar um belo testemunho cristão. Vamos mostrar às pessoas o que Jesus tem feito na nossa vida. Vamos depois, então, anunciar para elas a obra do Senhor Jesus na cruz e a sua ressurreição para a nossa salvação. Vamos abrir as portas do reino dos céus para as pessoas. E ele conclui dizendo: o que você ligar terá sido ligado, assim como é ligado no céu.